Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Quando Jesus vai voltar? É possível responder essa pergunta? Há pessoas que acreditam que não tem como responder essa pergunta. Ele próprio falou que nem ele sabe quando ele vai voltar, nem os anjos e somente o Pai. Há, porém, pessoas também que acreditam que tem uma data estipulada. Inclusive aqui no YouTube, na internet, está cheio de revelação. Muitas pessoas sonhando, muitas pessoas tentando desvendar mistérios e também acreditando em propagandas de televisão. Muitos entendem que existem os senhores do mundo, a nova ordem mundial, os Illuminatis. Então, aquilo que eles determinam acontece. Inclusive, o aparecimento do anticristo e a vinda do Senhor. Isso está certo ou está errado? Então, nós vamos descobrir isso juntos aqui. O vídeo de hoje, na verdade, eu vou fazer um resumo dos vídeos anteriores. Eu vou colocar alguns pontos. Por quê? Porque apesar de eu falar da forma mais clara possível, ainda tem muita gente que não está entendendo. Tem muita gente que me pergunta sobre a minha posição em relação a determinados assuntos. Então eu vou deixar claro já algumas coisas. Vamos lá para o vídeo então, em nome de Jesus. Então, respondendo a pergunta logo de cara, quando que Jesus vai voltar? É possível sabermos a data? Olha, então não é tão fácil assim. Mas ele nos deu uma pista muito boa. E assim também essa pista Paulo confirmou. Jesus vem na festa das trombetas. Esse dia normalmente no nosso calendário gregoriano ele cai entre setembro e outubro. Neste dia é obrigatório tocar o chofar. Não importa muito como vai ser a festa. Claro, tem que ser uma festa bem alegre, tem que ser solene, tem que ter assim práticas, tradições muito bem feitas, muito caprichado, mas o mais importante, o povo de Deus tem que ouvir a trombeta tocar. É uma festa solene e quem aceita o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, os gentios, eles têm que também participar. Quando o gentio, ele aceita Jesus, então ele está no mesmo nível do povo judeu, no sentido de ser povo de Deus. Muito bem, então a festa das trombetas é para todos, a igreja pode participar. É uma festa especial para a vinda do Senhor. Assim como a Páscoa, ela representa o Cordeiro de Deus, o pão da Páscoa, que é o pão sem fermento, representa o corpo de Cristo. Pentecostes, Jesus derrama o Espírito Santo, porque a festa de Pentecostes é uma festa onde Deus dá presente para o seu povo. E em Atos, então Deus derrama o Espírito Santo, ali o povo já tinha recebido a Jesus, e ali aconteceu uma coisa muito maravilhosa, o dom de línguas que foi distribuído para todos os povos. Primeiro para o judeu que estava ali no cenáculo, e eles falaram os idiomas de várias nações. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu ainda vou falar sobre o dom de línguas em uma outra série de estudos. Então, voltando para a vinda do Senhor Jesus, isto nós podemos ter certeza. A vinda dele não é iminente. Assim, você está assistindo o vídeo aqui comigo e nesse momento Jesus pode voltar. A não ser que seja na festa das trombetas. Ele deixou isso muito claro. Se você não concorda e tem dúvidas também, assista ao meu vídeo
o arrebatamento e a festa das trombetas. Esse vídeo ele teve muitas visualizações porque o assunto ele é muito importante, principalmente quando chega nessa data entre setembro e outubro. Então, isso é claro, Jesus virá nessa data. Agora, qual ano? Isso é difícil e a gente tem que observar os sinais. Primeiro, muita gente tem visões, revelações. Eu não estou aqui para discordar desse dom. Eu creio nesse dom e muitas vezes Deus fala comigo através de sonhos, através de visões. Mas assim como acontecia com os profetas desde o Antigo Testamento, o sonho, a visão, ele vem quando o profeta já tem um bom entendimento da vontade de Deus. Você não entendeu? Eu vou deixar de uma maneira bem fácil para você. Se você é uma pessoa que estuda bastante a Bíblia, medita na palavra, se você está assim, ligado nas coisas que Deus quer e que está na Bíblia, você então tem a capacidade de discernir muita coisa. Se Deus, além disso, te sela, te separa para o ministério profético, você vai conseguir executar muito bem. O profeta que não entende da Bíblia não vai entender das revelações de Deus. Agora, existe também aquilo que está na nossa mente, o tal do psicológico que muita gente fala. Então, quando você sonha com a vinda do Senhor, quando você acredita, por exemplo, num arrebatamento pré-tribulacionista, você vai ter sonho assim. Se você de repente muda para o pós-tribulacionismo, você vai começar a sonhar diferente. E aí? E aí que você tem que estar com a tua mente boa para poder ter a revelação. Então é muito comum as pessoas sonharem que o mundo está acabando, que está explodindo bomba para lá e para cá, porque essas coisas de fato vão acontecer. Você ouve nas pregações pessoas também alertando sobre isso. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele, numa das suas cartas, ele diz que a terra está reservado para ela o fogo, vai vir fogo. Apocalipse fala de bomba atômica também. No vídeo anterior eu comecei a falar da Babilônia, e quando eu voltar a falar da Babilônia eu vou falar da destruição. E será por bomba atômica. A gente vê isso claramente na Bíblia. Então nós precisamos ficar firmes na palavra. Não se basear por um sonho que você já teve, ou por alguma irmã profeta, ou um homem, um irmão profeta que contou isso na internet. Tá? Tome cuidado com isso, tome cuidado com as datas. Quando eu era criança, isso nos anos 80, eu ouvi uma profecia, alguém teve uma visão de que ele viu um relógio e faltava 5 para meia-noite. Naquela época eu ouvia todo mundo falar, olha, então daqui a alguns dias, eu acho que daqui 5 anos no máximo, Jesus vem. Isso foi mais especificamente em 1984, quando eu ouvi isso. E nós já estamos, eu estou gravando esse vídeo hoje, em novembro de 2018. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Outro ponto que eu quero falar é isso. A vinda do Senhor não tem como negar. Jesus virá. Mas ainda tem algumas coisas para acontecer. A maior de todas as profecias, bem clara, é de que Jesus ele vem depois que o anticristo se manifesta. Nós já vimos isso nas cartas de Tessalonicenses, principalmente 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz claramente que Jesus ele virá, vai acontecer o arrebatamento, que é uma reunião. Então Jesus ele virá, sim,
mas depois que o anticristo se manifestar. E nos meus outros vídeos eu falo que o anticristo ele não é só um sistema, ele é um sistema também. Ele é um povo, ele é uma religião, mas ele virá como uma pessoa. O que ele é? Ele é um demônio, ele é Satanás, ele é um ser híbrido. Isso nós vamos ver mais para frente. E terá o falso profeta ao seu lado. Isso tem que se cumprir. Agora eu quero falar de um sinal que quase ninguém observa, e esse é um dos mais importantes para sabermos que o fim está próximo. Jesus ele contou uma parábola da figueira. E a figueira é Jerusalém. Assim, falando de árvores, por exemplo, a oliveira é Israel todo, toda a nação de Israel. A videira é o próprio Jesus, o próprio Messias. Ele falou isso: eu sou a videira verdadeira. E a figueira é Jerusalém. E ele falou então que Jerusalém teria que ficar pronta, a figueira. E ele usou as estações do ano para falar sobre isso. As festas bíblicas, ela vem na estação do ano. Então aqui eu quero que você redobre a tua atenção para você entender muito bem o que eu vou te falar agora. Isso é um dos sinais, talvez eu considero mais importante para a gente saber sobre o fim dos tempos. Ainda em 2018, pela ONU, nós estamos aqui em 2018, eu não sei se quando você vai assistir esse vídeo, mas pela ONU ainda, qual é a capital de Israel? Tel Aviv. Jerusalém não é a capital de Israel. Pela ONU ainda não pode ser considerada uma cidade de Israel. Eles querem deixar para os palestinos, né? Tá uma briga boa. Mas o Donald Trump então já colocou a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Alguns países, como o Paraguai, também já fizeram a mesma coisa. E há poucos dias atrás nós tivemos a eleição aqui no Brasil. O Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Ele ainda não assumiu enquanto eu estou fazendo esse vídeo, mas ele já prometeu que o Brasil também terá a sua embaixada em Jerusalém. Então isso é um sinal muito forte de que a figueira está quase pronta. Tel Aviv, ela tem um nome importantíssimo que se chama Colina da Primavera. Referente à estação do ano, é o momento que nós estamos vivendo. Quando Jesus falou exatamente sobre a figueira, ele usou esse termo. A gente observa a figueira ali na primavera e quando ela estiver pronta, logo vem o verão. Então, primavera, capital, Tel Aviv. Quando Tel Aviv deixar de ser oficialmente a capital de Israel, então vem Jerusalém. E com isso chega o verão. O anticristo se manifesta no verão. E depois do verão, o que vem? O outono. E o outono começa já no primeiro dia da primeira festa bíblica de outono, que é a festa das trombetas, a vinda do Senhor. Então este é o grande sinal para nós observarmos. O tempo está muito próximo. Jerusalém está quase pronta. Vai ser a capital de Israel oficialmente, pela ONU. E uma outra coisa que eu quero também te alertar. O Itaú fez uma propaganda. E é lógico, é óbvio que nós vemos o anticristo ali. Quando terminou a Copa de 2018, que anunciou 2022 o Catar, é óbvio que vemos o anticristo ali também. Ele tem se manifestado desde a época do apóstolo João. Ele falou isso.
O espírito do anticristo está rodeando a terra. Nós precisamos, portanto, ficar atentos. É óbvio que veremos nas propagandas. Feliz 2018. Quando eu voltar a falar da Babilônia, nós vamos ver mais alguns sinais importantes para a gente observar. Mas eu dou uma dica para você. Veja bastante as notícias sobre o mundo árabe, sobre a Arábia Saudita. Eu vou deixar aqui uma dica para falar em outros vídeos. A Arábia Saudita agora liberou, ela está permitindo que as mulheres possam tirar a carteira de motorista. Isso é um sinal muito importante para o fim dos tempos. Eu vou falar em outros vídeos. Também ela já liberou para que as mulheres possam ir com os maridos, possam ir nos estádios de futebol, assistirem os jogos. Isso é uma coisa que seria impossível, mas agora a Arábia Saudita já liberou. Ainda falando da Arábia Saudita, ela fez um robô feminino chamado de inteligência artificial. Esse robô tem até uma cidadania, um documento, um RG para viver nesse país. Que coisa impressionante, né? Esses sinais nós temos que ficar atentos. Outros sinais que os controladores do mundo fazem de propósito para nos distrair. A intenção deles é fazer a gente olhar ao contrário. No próximo vídeo que eu falar dos senhores do mundo, dos Illuminatis, nós vamos entender a fundo sobre isso. Mas eu estou dando uma dica para você. Tem muita gente desesperado aí com alguns sinais, com algumas coisas, com o biochip. É claro que eu não vou colocar um chip na minha testa, na minha mão, e aconselho você não fazer isso também, mesmo que aparentemente possa ser bom, substituir o cartão de crédito, substituir o teu RG, o teu CPF, mas não vá colocar isso. Só que isto não é a marca que a Bíblia está falando. Essas coisas os próprios senhores do mundo colocam para a gente ficar com medo, para nos distrairmos. Para que a verdade, quando ela vem, a gente nem preste atenção. Mas a verdade, ela está vindo e a gente tem que compreender isso na Bíblia também. Só para concluir esse assunto, é assim, a Bíblia diz que a besta da terra, isto é, o falso profeta, ele vai marcar as pessoas. Ele vai marcar. Então, é diferente daquilo que a gente está pensando. Ah, mas o biochip pode ser um protótipo. Pode ser. Mas essa marca, a marca da besta, é uma marca espiritual. Assim também como os eleitos terão uma marca do próprio Deus. Você sabia que eu e você, nós teremos a marca do próprio Deus na nossa vida? Então nós vamos aprender isso em um próximo vídeo. Fique atento. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilha. Eu vou deixar aqui na tela para você o link para você se inscrever neste canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.